Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é nós termos um Deus poderoso, né? Coisa boa é nós confiar num Deus que tudo pode e que é aquele que nos chamou, que nos perdoou, nos purificou e está nos conduzindo para ir para um lugar maravilhoso, aonde Ele tem anunciado aos nossos corações. Quero dar as boas-vindas a todos, boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos, todos os visitantes. É uma honra tê-los aqui conosco nessa noite. Para nós aqui juntos, como filhos, aqui nós somos tudo filho de um mesmo Pai. E eu quero dizer para você, se você ainda não tomou ciência, eu tenho um Pai poderoso. Eu tenho um Pai que é todo amor, eu tenho um Pai que é toda justiça, eu tenho um Pai que não tira os olhos de ti. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os momentos, todas as horas. Um dos atributos dele é a onipresença. Ele está conosco em todos os momentos. E coisa boa nós sabermos isso. Eu não sei você, mas o dia que eu descobri isso, primeiro dia de uma segunda-feira, depois de eu ter me convertido, depois de eu ter tido um encontro maravilhoso com Ele, veio isso ao meu coração. Agora eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Agora eu não sou mais órfão, agora eu não sou mais sozinho. Agora eu não preciso lutar as minhas lutas sozinho. Eu tenho um Deus que luta por mim. Então que nós possamos ter isso na nossa vida. Nós possamos ter essa convicção no nosso coração. Pode tomar o teu assento. Glorifica a Deus. Vamos meditar aqui sobre uma palavra que Ele colocou em meu coração essas semanas. E creio que Ele vai falar com alguns aqui. Então abre o teu coração, como disse o David. Abre o teu coração. Não usa nenhum interfúgio aí, alguma maneira aí de você não estar aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Confia nele, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Quero ler em Lucas 12, 22. Também está lá em Mateus 6, 26, 33. Mas vamos ver em Lucas 12, a partir do verso 2. E o título dessa porção da Bíblia é a solicitude pela nossa vida. Aleluia. Aqui atrás. Vamos ler, que eu vou ler aqui mais atrás, para não atrapalhar vocês na leitura. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Pode botar o outro. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Depois tu coloca o 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a você. E o 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Amém? Vou ler de novo aqui na minha versão, também parecida ali, só para gravar um pouquinho mais no coração de vocês aí. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E aí no 31 diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos concede, Pai, e podermos estar na tua casa, junto com o teu povo, Jesus, formando aqui, Pai, uma grande família, Pai.
Ah, Jesus, estamos aqui, Pai, porque te obedecemos, estamos aqui, Pai, porque te amamos, estamos aqui, Pai, porque queremos seguir, Pai, sendo conduzidos, guiados pela Tua mão, Jesus. Pai, abre o nosso entendimento nesta noite, abre, Senhor, o nosso coração, para que possamos receber, Pai, de Ti, uma porção, Pai, para que possamos continuar, Pai, esta caminhada, esta jornada, Pai, ao qual Tu nos separou, Pai, para fazer parte. Pai, obrigado por esse privilégio, obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu já fez e por tudo aquilo ainda que Tu vai realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando Deus me trouxe esta palavra no coração e eu ali alguns sinais, né, de que Ele queria falar sobre isso nessa noite, e busquei bastante coisas da parte dele, e essa solicitude é uma palavra muito pouco usada no nosso vocabulário. Solicitude até parece que vem de solidão, mas não tem nada a ver com solidão, tá, gente? Solicitude é a preocupação, é a ansiedade quanto às necessidades básicas da vida. Esta pode levar à falta de confiança em Deus, pode nos levar a querer confiar mais em nossa força e depender de nossas habilidades, deixando depender das provisões do Pai. Então, solicitude é uma preocupação, é algo que muitas pessoas vivem, né, com essas preocupações, com essas ansiedades, né, e pensar naquilo que está por vir, deixando de ter o seu presente para se preocupar com Jesus. Aqui, tanto em Marcos, tanto em Lucas quanto em Mateus, ele traz ali vários questionamentos, né, ali coloca para nós ali, né, o que realmente interessa e o que realmente, né, não tem sentido nós pensarmos em todas essas coisas se nós não temos poder, né, para mudar um segundo de um tempo, para mudar, como diz ali, um côvado da nossa altura, para fazer com que aconteçam coisas, né, através daquilo que nós queremos, daquilo que nós podemos modificar, né, nessa situação, nesse futuro. Então Jesus ali está dizendo para os discípulos e deixou para nós esse pormenor das nossas vidas, né? Quantos de nós, né, nos pegamos muitas vezes, gastamos muito tempo da nossa vida nos preocupando com o amanhã, se nem sabemos se nós vamos alcançar uma hora a mais da nossa vida aqui. Não estou aqui para botar medo em ninguém, estou apenas aqui para nós meditar um pouquinho, né, sobre a brevidade da nossa vida, sobre o quão rápido é a nossa vida e quão sem controle, sem poder nós temos sobre ela. Pode ser o mais miserável, o mais pobre das pessoas, o mais rico, o mais milionário, que tenha muita riqueza, ele não domina, né, o dia da sua morte, ele não domina aquilo, né, que vai vir sobre ele, né, a não ser Deus. E quando eu estava meditando sobre isso, irmãos, e agora trazendo para nós como um povo adquirido de Deus, um povo, como disse aqui no final do que lemos, né, um povo que agradou ao Pai dar-nos o reino, ou seja, nós somos o povo que Ele nos colocou no seu reino, nós somos um povo que Ele nos tirou de um lugar onde nós passávamos por todas essas preocupações, e realmente era necessário nós passar, porque nós não tínhamos, né, em quem nos agarrar, em quem depositar nossa confiança. Então nós fazíamos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios entendimentos. Mas no momento que Deus nos tirou deste lugar e nos colocou no lugar aonde nós estamos agora, que é no reino dele, Ele nos tirou das trevas e nos abriu o entendimento e nos deu verdadeiramente um caminho, né, aonde Ele vai estar nos conduzindo, nos guardando, nos livrando, nos abençoando e nos levando em direção ao lugar que Ele tem preparado para nós. Como disse a música, o louvor há pouco tempo aqui, né, para onde nós iremos, né? Nós não temos outro lugar para ir. Estava pensando quando cantava o louvor ali, nós não temos outro lugar para ir.
porque nós já estamos no melhor lugar, porque Deus já nos colocou na melhor opção da nossa vida, que é andar com Ele, aquilo que Ele já tinha desenhado para nós, aquilo que Ele já tinha programado para nós desde a fundação do mundo, de um Deus que quer andar conosco, de um Deus que quer se fazer presente na nossa vida, de que o maior desejo dele é andar com este povo, é conduzir esse povo, é levar este povo para um lugar aonde Ele está preparando para nós. E muitas vezes nós nos pegamos, né, nessa situação dessa solicitude, dessa ânsia, desse desespero, né, de querer conquistar, de querer formar lá uma segurança, algo, né, que nos dê segurança para o futuro, para a velhice, para tudo aquilo que, se tudo nós já se apegamos a pensar. Eu acho que não tem nenhum aqui nessa noite que já não se apegou num dia, num momento, né? Talvez alguns momentos mais, né? Talvez uns estão mergulhados nesses momentos, né? De se ater e pensar nas coisas que ainda não adquiriu, nas coisas que sonha em ter e não conseguiu ainda, naquilo que acha por necessidade. Mas Jesus deixou muito claro para nós aqui, né? Depois vocês em casa leiam o resto dos versículos ali que a gente não leu, né? Se Deus cuida de tudo, cuida dos pássaros, cuida dos lírios, cuida da natureza, não deixa faltar nada, sabe? Cuida com detalhes, nos mínimos detalhes. Ele não vai cuidar de nós? Ele não vai cuidar de você? Ele não sabe o que você precisa, Ele não sabe o que você tem necessidade. E se apegando a isso, eu fui trazendo eu vou trazer alguns versículos para nós ver o quão Deus deixou escrito para nós esse sentimento, essa coisa que é a solicitude, a ansiedade, né? Aquilo que realmente faz com que nós venhamos a esquecer o presente, a esquecer Deus que é poderoso e nos apegar àquilo que talvez nós queiramos fazer e resolver. Tiago 4, do 13 ao 15, diz assim, se quiser botar ali, pode ir botando, eu vou ler na minha versão ali. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Do 14 diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Aqui está continuando o mesmo falar, né? Ou seja, nós não vamos mudar nada do que Deus preparou para nós. Daquilo, no final ali diz, né, que ao dia cabe o seu próprio mal, né? Ou seja, aquilo que o dia vai ser em relação àquilo que Deus já programou, nós não temos como mudar. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E aqui está o grande segredo para nós, a grande arma que Jesus está nos dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, né? Para que nós, agora como povo adquirido de Deus, agora com a revelação do céu, agora com as ferramentas que Deus nos disponibiliza a todos os dias, Ele está dizendo para nós aqui, não adianta mais você querer lutar com as tuas próprias forças, acreditar no teu intelecto, acreditar nos teus concursos, nos teus cursos, nas tuas faculdades, enfim, tudo aquilo que nós
fazemos e devemos continuar fazendo, não é essa a questão é que realmente em quem nós devemos botar nossa confiança, em quem nós devemos realmente esperar, né, para o amanhã. Quando eu passei 30 e poucos anos, irmãos, sem esse entendimento, eu não tinha a quem recorrer. Muitos talvez aqui, né, se converteram, se entregaram para Jesus já com uma certa idade, também vão lembrar dessas situações. Mas coisa boa, irmãos, coisa boa é nós termos, né, esse Deus maravilhoso que Ele diz para nós: eu cuido de vocês, me busca primeiro. Aquele versículo que a gente leu ali no final, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós temos o caminho. Hoje Deus já nos indicou o caminho para que nós não venhamos a passar por essas situações pensando no futuro, pensando no amanhã, aonde nós nem temos certeza se nós vamos alcançar o amanhã. A Deus compete tudo, Deus sabe de todas as coisas. Mas o importante é nós estarmos no nosso dia a dia, o nosso dia de hoje, o nosso final de domingo, esses momentos que estamos passando aqui, nós estarmos conscientes de que nós temos um Deus que nos cuida, nós temos um Deus que está nos guiando, nós temos um Deus que está nos dizendo tantas coisas esses últimos tempos para nós. Ontem eu estava aqui no culto de jovem e o Emanuel fez aqui como é que chama aquilo? Retrospectiva, né? Das palavras que foram pregadas pela juventude nos últimos 3, 4 sábados. Deus está nos instruindo de uma forma muito linda, muito amorosa com nós, de que nós temos Ele, de que Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas, né, que estão com essa dificuldade, que estão tentando ajudar Deus em situações, em momentos, em decisões, em escolhas. Eu quero dizer para ti que se cada um de nós pudéssemos verdadeiramente depender de Deus, nos conscientizasse daquilo que Deus tem para nós, e daquilo que Deus é, e daquilo que Ele quer fazer, nós seríamos 100% dependentes dEle. Nós seríamos 100% obedientes a Ele. Porque eu já disse aqui, se você vê de Gênesis e Apocalipse, gente, não tem um falar de Deus que não seja para nos conduzir para um lugar melhor. Não tem um falar de Deus que não seja para que ocorra na nossa vida o bom, o agradável e o perfeito dele. Tudo que Ele fala, Ele diz: faz isso, porque se tu fizer isso, a bênção vai cair sobre a tua vida. Não faz isso, porque se tu fizer isso, tu vai estar buscando as coisas ruins, as coisas do mal. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos tirou de um lugar e colocou no reino. Esse é o Deus que nessa noite está dizendo para nós: não te preocupa com amanhã, entrega para mim, confia em mim. Sabe o que acontece? É como se quando nós fizemos coisas que não levam a demonstrar nossa confiança, nossa dependência em Deus, é como se nós estivéssemos ofendendo a Ele. Sabe quando um filho não confia no pai? Acho que eu gosto dos pequenininhos, esse bem pequenininho que esses confiam, né? Tu manda se atirar, ele se atira nos braços, né? Depois de grande já não confio mais, né? Mas é mais ou menos assim.
Deus está dizendo nessa noite para nós, Ele quer fazer mais sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele quer realizar mais coisas. E os dias são difíceis, irmãos. Cada vez mais as dificuldades da vida fazem com que a gente queira resolver tudo no rápido, né? A nossa geração é a geração de coisas rápidas. A nossa geração, ela não tem mais paciência. A nossa juventude está sem paciência. Ela quer resolver tudo no ontem. E assim vai o embalo. Não buscam mais conselho, não buscam mais isso, é tudo no rápido. Como diz alguns, é a geração do micro-ondas, né? É a geração que não se espera mais, não espera Deus falar, não espera Deus responder, não espera, colocam para Deus e já deu, já coloquei para Deus e já ouvi o sim, não sei de onde que eu ouvi o sim, né? Sabe essa coisa de não esperar, essa ansiedade de querer fazer a coisa. Deus está nos cobrando isso. Não é ser lerdo, não é sair fora do tempo, é andar no tempo de Deus. E andar no tempo de Deus não é responder, que nem às vezes a gente diz, vai lá. A pessoa nem sabe onde quer, já vai, mas aonde tu vai? Qual é o lá? É para lá ou para cá? Sabe aquela coisa que nem espera Deus direcionar, já se direciona? Nem espera Deus suprir com a necessidade, já está buscando a suprir com as suas mãos. Nem espera, sabe, aquela coisa assim de querer fazer, é como aconteceu ali na história de Abraão e Sara. Não esperaram, daqui a pouco tiveram que arrumar uma escrava para vir um filho que não era aquele filho, fizeram todo aquele problema, você sabe. E achando que era de Deus ainda. A Sara achava que tinha talvez recebido uma revelação de Deus que o filho não ia ser dela, ia ser só de Abraão. Ia ser de uma concubina lá, de uma escrava. De uma escrava, na verdade. Sabe, Deus está nos pedindo para que nós venhamos a esperar nele. Sabe, essa ansiedade, essa coisa que tem movido muitos, isso não leva a nada, isso não leva a destruição, isso não leva a tomar decisões erradas, não leva a pegar rumos errados. Não tem mais, eu escrevi algumas coisas que hoje de tarde eu fiquei sozinho em casa, a Doris foi passear um pouquinho na casa da mãe dela. E eu escrevi algumas coisas aqui que o Espírito vinha me trazendo, porque depois eu não conseguiria passar da mesma intensidade que Deus passou no meu coração. E eu escrevi assim: estamos vivendo dias difíceis, onde essa geração cada vez mais é das coisas instantâneas, das rápidas, sem espírito de paciência e de perseverar. Vivem no modo acelerado, no que se refere a tudo o que se pode acelerar em suas vidas. Decisões, mudanças, as próprias respostas e conclusões sendo quase que sem pensar, sem ponderar. Vão no modo automático. Sabe? Dizem que estão guiados por Deus, mas não esperam a direção de Deus. Sabe? Deus diz que vai prover, mas não esperam. Eu vou achar um meio de prover. Deus diz que vai resolver o problema que está nas mãos. Eu disse a semana passada, né, se nós, sem medo de errar aqui, irmãos, todos nós sabemos
80%, 90% daquilo que é para nós sermos em Deus, daquilo que é para nós viver em Deus, das coisas que agradam a Deus, das coisas que não agradam a Deus, das coisas que vão nos levar para a bênção de Deus, das coisas que vão nos tirar das bênçãos de Deus. Tenho certeza que, não vou dizer 100%, mas eu creio em 100%, mas vou dizer um pouquinho menos esse percentual. Todos nós sabemos. Se eu perguntar para qualquer um que fizer uma enquete aqui, todos sabem o que Deus diz que nós devemos ser. O que Deus diz que nós precisamos, nos conduzir para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E por que não fizemos? Obedecer. Obedecer é uma palavra, é uma ação, ela é difícil. Eu obedeço, mas qual é a profundidade, qual é o nível de obediência que nós temos em relação a Deus? Porque tem muitas coisas que Ele diz para nós, as coisas mais visíveis e as coisas mais pequenininhas do nosso dia a dia, tendo o nosso pensar sozinho, solitário com nós. Abaixo, comigo atrás. Sabe, nós dissemos que fizemos, mas nós não buscamos saber o nível que nós estamos dessa obediência, dessa dependência. Deus diz: dependa de mim, não tem outros deuses, não tem outras coisas que vão roubar o meu espaço na tua vida. Não te contamina, não anda no meio das rodas de escarnecedores, não. Precisamos ser o que Deus diz que somos. E o que somos? Você já descobriu, você já meditou o que Deus diz que tu é, o que Deus diz que nós somos, depois que Ele nos tirou? Antes todos nós éramos inimigos dEle, criaturas dEle, estávamos apartados, separados. Mas com Jesus lá na cruz, Ele nos transformou de inimigos de Deus a amigos, a filhos, e tantas outras coisas que Deus diz que nós somos. Eu vou dizer para ti, depois que fomos trazidos para cá, para o reino, para o lugar da nova criatura, Deus diz tanta coisa boa de nós. Nós somos filhos. Gente, eu não sei vocês, eu tive um pai bom, eu tive uma mãe boa, mas mesmo assim eu tinha uma carência dentro de mim. Quando eu escuto isso, quando eu leio em alguma porção da Bíblia que eu sou filho, que eu sou co-herdeiro, que eu sou aquele que Ele desce do lugar, que Ele mandou o Espírito Santo habitar em mim, habitar em nós, para que nós fôssemos moldados, nós fôssemos transformados dia após dia, para alcançar um lugar onde nós vamos galgar lá a presença dEle, do Pai e do Filho. Nós somos isso que Ele está nos dizendo. Nós somos filhos, nós somos imagem e semelhança dEle. Coisa linda nós sermos isso, coisa linda Ele ter nos chamado para viver no meio de um povo, de um rebanho. Nós somos cooperadores, nós somos escolhidos.
escolhidos, nós somos amados. Tudo isso a Bíblia diz que nós somos. Tudo isso, homens foram inspirados para deixar para nós essas qualidades, essas coisas maravilhosas que o próprio Deus disse ao nosso respeito. Estamos unidos nele. Nós somos a família dele. Então por que nós não viver essa plenitude? Por que nós não viver essa dependência? Por que nós não viver essa obediência? Por que nós ficarmos muitos e muitos tempos da nossa vida nessa ansiosidade, nessa coisa de querer fazer aquilo que nós não temos condições de fazer? Só porque nós não confiamos. Precisamos fazer do jeito certo, da maneira certa que Jesus faria. Qual é o nosso modelo? Qual é o modelo que a Bíblia fala que nós devemos seguir? Algum tempo atrás a gente falava, ontem ainda o Emanuel falou sobre repetições, né? Sabe? E às vezes a gente fica preocupado, mas repetiu de novo isso, repetiu de novo. Gente, aí essa semana Doris falava sobre o apóstolo Paulo. E eu vou ler aqui para vocês que a palavra de Deus, ela precisa ser repetida muitas vezes, as mesmas coisas, as mesmas. Mesmo nós, no meio de uma geração que quer só coisas novas. Nós, né, a nossa natureza, mas a natureza dos jovens é mais aguçada a isso ainda. Eu escutava um pregador essa semana dizendo que a maioria dos pregadores, eles se preocupam em ter coisas novas. O problema deles é ter coisas novas, porque, sabe, mensagens novas, uma nova visão, uma nova coisa, aquela coisa ele dizer, não. A mensagem de Jesus, a mensagem de Deus para nós, ela é direta e objetiva. E eu li aqui em Romanos 15:15. Escrevi para trazer outra vez isso à memória. O apóstolo Paulo dizendo. E em Filipenses 3:1, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Então muitas coisas que repetimos aqui, muita coisa, irmãos, é porque nós precisamos verdadeiramente viver, porque nem tudo aquilo que se ouve, que nem disse o Emanuel, muitos anúncios aqui, a metade ninguém ouviu. E eu digo para vocês que muitas vezes nós saímos ali na rua e falamos, mas anunciaram, claro, anunciaram agora recém, faz 10 minutos que anunciaram. Então nós precisamos rever coisas, nós precisamos voltar às coisas antigas ou coisas que ainda nós não conseguimos aprender. E eu continuei escrevendo, eu escrevi assim: hoje eu quero falar para as pessoas que foram chamadas, estão entendendo que estão vivendo uma nova vida em Jesus. Está aqui esse povo, tá, né? Foram chamados, estão entendendo que nós precisamos viver, né? A nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Mesmo que eu já tenha 25 anos de crente, ainda continua deixando coisas velhas para trás e fazendo as coisas novas, tentando realizar as coisas novas. E aquilo que vamos falar aqui nessa noite, estamos falando, não é para a velha criatura, aquela criatura já, nós estamos a cada dia, nós estamos tentando mortificar ela. Sabe, né? Sabe o Billy velho? Sabe o Valdir velho?
aquela que ficou para trás e que nasceu, né, uma nova criatura, que Jesus nos fez esse milagre, esse mistério, né, da conversão. Então nós estamos aqui falando para a nova criatura. Deus está dizendo para nós: eu quero falar com a nova criatura, porque a velha criatura, eu sei que ela não vai aceitar isso. A minha natureza humana, ela vai querer rejeitar coisas que o Espírito está falando. Estou falando para pessoas que estão pleiteando o céu. Está aqui, continuamos aqui. Estamos pleiteando o céu? Ou só estamos pleiteando, estamos com Jesus porque queremos pleitear coisas terrenas, queremos riqueza, queremos glória aqui, queremos, sabe, satisfação aqui na terra? Ou a nossa visão é a visão da Bíblia, é a visão de Deus, é a visão de Jesus, que nós precisamos olhar para cima, que nós precisamos pleitear o céu, que nós precisamos verdadeiramente viver aqui na terra, mas não sendo dessa terra. E não para pessoas que estão interessadas no perecível, no passageiro, e não estão nem aí para o eterno. Tira abaixo. Deus quer fazer algo lindo aqui nessa noite, irmãos. Vocês estão entendendo que Deus está nos envolvendo aqui nessa noite? Ele quer cuidar de nós, irmãos. Ele quer mudar coisas que estão roubando nós dele, estão roubando a nossa fé, estão roubando a nossa dependência, estão roubando a nossa obediência, estão roubando a nossa confiança. Tem pessoas aqui que Deus puxou o tapete debaixo dos seus pés, estão sem chão, perdidas, e no seu íntimo se perguntando: será que me enganei? Era tudo uma utopia? O Deus que eu acreditei não existe? Tem pessoas aqui que estão vivendo a estação da frustração, decepção, abandono. Porque chega um ponto, irmãos, que quando nós confundimos e quando nós começamos a acreditar um pouco em Deus e acreditar um pouco em nós mesmos, e quando nós vemos que tudo aquilo que a gente começa a realizar não vai dando certo, porque quando nós estamos no reino, quando nós estamos na dependência de Deus, é Ele que faz coisas por nós, é Ele que multiplica, é Ele que abençoa, é Ele que é o responsável, é Ele que é o dono, é Ele que é aquele que sabe das nossas necessidades. E muitas vezes nós nos frustramos com isso, porque colocamos Deus num lugar onde ele não consegue, ele não tem como, sabe, desenvolver tudo aquilo que está preparado para nós, alcançar tudo aquilo que está preparado, porque as nossas decisões, as nossas escolhas, sabe, aquilo que é necessário para que Deus haja na nossa vida, nós não estamos correspondendo. É por isso que vem muitas frustrações, né?
nos irmãos, na igreja, nos fiéis, nos cristãos, ou naqueles que estão tentando caminhar com Jesus. Quantos nós ouvimos de pessoas que se decepcionam com Deus, mas não deixaram Deus agir, não entenderam o que é Deus, não entenderam como Deus age, não entenderam que na nossa vida não é só uma estação, não é só momentos sabe, de festa, de alegria, Isso eu pensei quando me converti. Eclesiastes 3:1 ali em diante fala: há tempo para todas as coisas. Precisamos entender que vamos ter tempo de rir, tempo de chorar, tempo de juntar, tempo de perder tudo, tempo de ganhar tudo, tempo, sabe, tudo isso acontece nas nossas vidas. Só que nós temos um pensamento que tudo, nada vai acontecer, nós não vamos ter perdas, nós não vamos ter, é só vitória. Sabe aqueles hinos, é só vitória, só vitória, só vitória. Isso não é verdade, irmão. Porque a nossa maior vitória vai ser quando nós alcançar, quando chegar lá, como disse o apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Então nessa noite, Deus está nos dizendo que Ele tem coisas para acrescentar em nós, Ele tem coisas para que venham a crescer a nossa fé, mas nós precisamos corresponder a isso. Nós precisamos, sabe, entender os tempos de Deus. Nos PG nós estávamos falando sexta-feira sobre as estações que todos nós passamos, e nós precisamos entender isso, e nós precisamos corresponder às estações e entender as estações. E independente da situação, independente daquilo que está ocorrendo, qual a estação que nós temos, uma das coisas que nós precisamos ter firme no nosso coração: para onde nós iremos? É para Jesus. Estamos em Jesus, continuamos em Jesus. Aumentar nossa fé. Muitas vezes a gente culpa o inimigo, foi o inimigo que fez isso, foi aquilo outro. Muitas vezes culpamos nós mesmos, muitas vezes culpamos Deus. Mas independente da luta, da adversidade, daquilo que tem afligido a tua casa, daquilo que tem afligido o teu coração, uma das coisas que nós precisamos aumentar dia por dia, independente da circunstância, é a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa obediência, o nosso crer. Sabe por quê? Porque as coisas terrenas vão se passar, irmãos. E o que nós estamos galgando é o céu. O que nós estamos galgando é muito mais do que esses 70, 80 anos de vida que vamos ter aqui. E acreditar que Ele sabe das nossas necessidades. Acreditar que nós não vamos, Ele não vai nos desamparar se nós estivermos verdadeiramente ligados nele, na dependência dele, vivendo o tudo dele em nós. Só que muitas vezes nós só queremos o bom. Jó disse em uma das suas falas ali do livro de Jó: se eu recebi o bom, o bem, o mal, também eu posso receber. E nesta noite eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que estão passando, tem muitas estações aqui pulando no nosso meio. Muitas pessoas passando por dificuldade, muitas pessoas passando por um lugar, por um momento bom, muitas pessoas passando por um momento intermediário, muitas pessoas estando num nível elevado em Deus.
entendendo Deus, recebendo de Deus. E Deus quer que a gente, na sexta-feira nós falávamos, Deus quer que nós sejamos, como é que se chama? Estável. Não, nossa fé lá embaixo, nossa fé lá em cima, nossa fé, como é que chama? Estável? É outra palavra. Constante. Constante. Difícil, né? Manter a constância, né? Ainda mais quando o velho homem se alimenta um pouquinho e começa a lutar contra o espírito, ele começa a convencer a alma que não é bem assim. Sabe como é que nós conseguimos manter a constância? Quando nós mantemos a presença de Deus na nossa vida, quando nós confiamos nele, quando independente da situação. Sabe o que nos tira a constância? É a situação, é o que nós enxergamos. Sabe o que faz a nossa constância lá embaixo? Quando as coisas que acontecem não são aquilo que nós queríamos, quando as situações, nós perdemos o controle, nós perdemos sabe, o domínio. Quando eu queria ganhar uma BMW e eu estou com meus fusquinha lá, meu tempo de fusquinha ainda, sabe, aquelas coisas, aí nós começamos aqui, ó, gente, aquilo que é terreno não pode tirar nossa constância em Deus. Sabe por quê? Porque agora nós temos duas visões. Antes nós tínhamos só a visão terrena, só entendíamos as coisas naturais, mas agora nós entendemos as espirituais. Deus nos abriu o entendimento espiritual e nós sabemos que nós precisamos estar nele, ligado nele. Você está ligado nele em todas as situações da tua vida? Sabe, é dele que vai vir o nosso sustento, é dele que vai vir o nosso socorro, é dele que vai vir a nossa resposta, é dele que vai vir tudo. É dele. Não espera. Acho que agora é pouco falar, não espera do político, não espera do SUS, não espera de nada. É dele. Nós somos dele, nós somos o povo dele, sabe? Ele é o nosso general, ele é o nosso rei, nós somos o povo, nós somos o súdito dele. Ele tem responsabilidade conosco, ele tem compromisso conosco, mas tem uma coisa, nós precisamos ter compromisso com ele. Porque muitas pessoas querem que Deus se comprometa, que Deus se responsabilize, mas não dão nem aí para Deus, só na hora de cobrar de Deus. Nós precisamos ser o povo dele. Um dia eu falei sobre a ovelha. Deus é o nosso pastor, nós precisamos ser a ovelha dele. Nós somos as ovelhas dele. Ovelha conhece o pastor, ovelha obedece o pastor, ovelha sente o cheiro do pastor, ovelha sabe quando o pastor está chegando, ovelha sabe da voz do pastor, ovelha se submete aos cuidados do pastor, ela confia, ela depende do pastor. Aleluia. Aleluia. Tem muitos frustrados, muitos com a fé lá embaixo. Se nós tivéssemos um medidor de fé aqui, ó, tinha que ter um medidor de fé, né? Sabe? Muitos iam estar lá assim no vermelho, lá. Não sei se ia ser vermelho lá embaixo. Sabe? E a fé, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
pela fé que nós estamos aqui, irmãos. Senão todo mundo estaria dormindo em casa olhando televisão. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé. Então nessa noite o que Deus está dizendo para nós: deixa eu te cuidar, mas deixa eu te cuidar, deixa eu te guiar, deixa eu te guiar. Vai me obedecer? Então me obedece. Quer andar, povo abençoado, quer? Eu te chamei para ser, mas a decisão é nossa, é minha, é tua. E eu volto a repetir, outra repetição: não adianta estar no meio do povo escolhido, se tu não quer ser escolhido, se tu não quer viver o que Deus está dizendo para esse povo viver. Sabe por quê? Que vai chegar no momento da caminhada que tu não vai aguentar, que tu não vai resistir, tu vai retroceder. Então caminha, mas caminha sendo povo, caminha sendo filho, caminha sendo, sabe, aquele que é verdadeiramente ligado ao nosso Jesus, aquele que se preocupa, aquele que tem prazer, aquele que tem criado ambientes para que Deus se envolva contigo. Sabe, ser cristão, ser filho, ser povo, ser ovelha é 24 horas por dia. Não é um momento na igreja e depois tu já sai daqui, tu já vai fazer coisa ruim aí, e tu sabe o que está fazendo, tu sabe que está, sabe, indo contrário àquilo que Deus nos instrui. Sabe, Deus está nos dizendo que nós precisamos mudar. E para aqueles que ficam bravos, se você é bom, você vai ficar melhor. Para mim, eu sou meio ruim, eu preciso ficar bom. Agora, tu que é bom, tu vai ficar melhor. Tu que é melhor, tu vai ficar ótimo, tu vai ficar excelente, sabe? Porque é tudo um crescente em Deus. Quando Deus diz que nós precisamos mudar, tem uns que estão num nível melhor, tem outros que estão lá embaixo, precisam mudar muito, outros precisam mudar menos, outros precisam mudar só o jeitinho de falar. Eu digo para a Doris, só o jeitinho de falar, manso, humilde. A Doris fica brava comigo. Sabe, tem uns que só, Gabriel, só falar manso, agora você vai falar, né? Faz tudo certo, na hora de falar, fala. Às vezes nem é bravo, mas parece que tá. Não estou brincando com isso, né? Sabe, eu estou falando só assim, ó, coisinhas pequenas. Tem uns que tem umas coisinhas pequenas, detalhezinho, para a comida ficar temperadinha boa, sabe? E outros precisam mudar muito. Nós estamos falando, agora nós temos muito lá nos maridos, lá nas mulheres, lá nas esposas, casados para sempre, PG, né? Nós temos. Então, eu sempre digo, né? Marido tem que ser marido e mulher, esposa tem que ser esposa. Mas procura saber o que é uma esposa. Tem esposa que nem sabe como é que tem que ser esposa. Então você procure aí. Como é que tem que ser uma esposa pela Bíblia? E eu estou me esforçando para ser o marido, né, ô Sandro? Mas se Deus diz que é para ser aquilo ali, eu acho que nós temos condições de ser, né? Eu já estou nessa aí, eu já estou me incentivando para ser aquele marido ali. Sabe? E o que acontece? De novo eu volto para aquela outra repetição, né? Porque se nós formos esse marido que a Bíblia diz, Léo, e as esposas serem essa esposa que a Bíblia diz, gente, o nosso lar nós nem vamos querer sair de casa, nem para ir visitar ninguém, nem para trabalhar. Esse é o problema, de tão bom que vai ser aquele lar, gente. Vai ser coisa maravilhosa, e os filhos vão ser abençoados, e nós vamos ver geração, as quarta geração, e não sei o que mais, e aquele mundaréu de coisa boa, né? Olha,
a esposa vai ser videira, frutífera e tudo mais, aquilo, tudo é bênção, gente. Sabe por quê? Aquilo que Deus diz para nós fazer aqui é para o nosso bem, é coisa que nós vamos usufruir. Sabe? É coisa que nós vamos viver, porque coisa triste, eu já vivi, gente, muitos anos da minha vida, carrancudo, bravo em casa. Sabe aquela... Que coisa triste, rapaz. Miguel não é fácil. Vivi muitos anos, lampadores ali, né? Mas quando Jesus veio, Ele começou a me mostrar, gente. E eu dei trabalho também, continuo dando, né? Mas Ele foi me mudando, e eu vejo, quando eu vejo aquilo que eu sentia, eu disse, Jesus, coisa triste era aquilo. Tanto é que muitas vezes na minha vida eu vinha do trabalho para casa a pé, eu trabalhava perto, eu vinha pensando, Senhor, se isso aqui é vida para mim. Se nem era Senhor, porque eu não conhecia Senhor, eu falava para mim mesmo, eu acho. Eu dizia, se isso aqui é vida para mim, se isso aqui é vida, que vida é essa? Sem alegria, sem prazer, sem contentamento. E daqui a pouco Jesus me encontra. Daqui a pouco Ele disse que me escolheu, daqui a pouco Ele me disse que quer ser meu amigo, que quer ser o meu Deus, que quer tirar a inimizade a qual eu estava com Ele. Daqui a pouco eu encontro aquele que é só amor, aquele que é. E Ele nessa noite está dizendo para nós, Ele quer nos cuidar, Ele quer, sabe, nos aparelhar daquilo que o céu, sabe, que o céu exige. Mateus 23:37 diz assim: quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Trazendo para nós, quantas vezes Jesus está nos chamando para baixo das asas dele? Quantas vezes Jesus te chamou para te tirar do perigo, e você nem escutou, você quis ficar no teu bel prazer. Quantas vezes Jesus abriu as asas para nós e disse: vem, filho, vem para a minha presença, vem, eu quero te cuidar, eu quero te... Então que a gente possa, irmãos, sabe, rever coisas na nossa vida, rever decisões, sabe, para os jovens que estão aqui, sabe, que vocês ponderem coisas, que vocês não sejam essa rapidez de decidir nessas coisas, sabe, sem pensar nas consequências. Se precisar, procura conselho. Sabe o que é conselho? Conselho é alguém que já viveu algumas coisas, que conhece algumas coisas, ou que também conhece aquilo que Deus diz sobre o assunto, te aconselha. Eu quero dizer, tem uns que não querem conselho, não sei por que, tem uns que fogem do conselho, Joel. Eu quero te dizer que conselho não vai fazer com que tu tenha que decidir sobre aquilo que foi aconselhado, se você não quiser, mas pelo menos escuta. Pelo menos ouve, sabe? Nós somos uma família, nós somos um povo, e esse povo ajuda uns aos outros. Não faça as coisas, sabe, decidindo por conta. É você que vai decidir, mas pondera. Quantas coisas que eu já vi na minha vida, que um conselho mudou todo o entendimento de alguém. Sabe, vem uma outra ideia, vem uma outra situação, vem uma outra posição. Precisamos nos reorganizar, nos realinhar, buscar com todo o nosso entendimento a presença e confiar e obedecer.
Os levitas podem passar para cá já. Precisamos rever coisas, irmãos. Nessa caminhada, parece que eu estou vendo Deus dizendo assim: vamos parar um pouquinho aí, vamos rever. Como é que estamos caminhando? Como é que estamos nos comportando? Como é que estamos, sabe? Porque Ele não quer que ninguém pare no caminho. Ele não quer que ninguém se entristeça. Ele não quer que ninguém desista. E muitas vezes estão desistindo, parando, estão esfriando, por não conhecer, por não buscar ajuda, por não buscar entendimento, por não querer mudança. E a conversão, irmãos, é uma mudança. Conversão é mudar de rota. Isso serve para nós, velhos convertidos, novos convertidos. Continuamos ainda mudando nossa rota humana para aquela rota que Deus tem nos dado. Eu nunca me esqueço, uma vez nós fizemos um retiro e eu me lembro que Deus ainda mostrava, sabe, que o caminho que Ele está nos conduzindo, ela é cheia de sinalização de Deus. O céu sinaliza todo o caminho. Sabe, vai por aqui, faz essa aqui, para ali, não te mistura com aquilo ali, sabe? Deus sinaliza tudo para nós, nós não caminhamos a sério. É verdade ou não é? Deus sinaliza tudo para nós. Só que muitas vezes nós temos nos tampando nos nossos ouvidos, não queremos ouvir. Temos a razão, eu que decido, eu que faço, eu que entendo, E não é assim, é Deus que entende. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que tem que nos comandar. É nós que precisamos nos deixar ser comandados por Ele, para nós alcançar o objetivo e viver nessa vida feliz, David, feliz. O David nem perguntou hoje: vocês estão felizes? Sabe por quê? Não quis perguntar, tu não perguntou de outra maneira. E muitas vezes a gente diz que está, mas não está. Sabe? Agora vai chegar um dia que quando o David perguntar: vocês estão felizes? Nós vamos gritar com toda. Nós estamos felizes, nós servimos um Deus maravilhoso, nós servimos um Deus poderoso, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido fiel, e eu estou neste caminho porque eu amo, porque eu obedeço, eu confio. Sabe, é isso que nós precisamos ter. Vamos colocar de pé. Eu sinto o Pai nessa noite em casa. Deus está aqui nessa noite. Não é que Ele nunca esteja, Ele sempre está. Ele sempre está. Não tem um dia que Ele não vai estar. Mas parece que hoje Ele está, sabe, querendo fazer algo, está nos convidando a viver aquilo que ainda não vivemos. Está na hora de nós, sabe, nós vamos deixar Ele dar um em nós, assim, sabe? Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer isso. Na verdade, Ele sempre estará. Mas a verdade é que será que nós, como filhos, estamos? O Pai está aqui e os filhos. Estamos como filhos? Sabe, a maior preocupação, o maior problema nosso, que muitas vezes nós já não temos a presença do Pai no nosso meio como um presente, como um tesouro, como, sabe?
fica uma coisa que nós não queremos, nós nem sentimos, nós não damos importância, nós não sentimos, ou nós não, sabe, nós não nos viramos e dizemos: Pai, tu está aqui, Pai. Sabe, quando o pai está em casa e todo filho vai lá: bênção, Pai. Será que estamos aqui como filhos? Será que cada um de nós tomou essa posição de filho? Porque se viermos como filhos, eu garanto para vocês que tem colo do Pai hoje para cada um de nós. Tem alguém carente aqui de colo de Pai, do Pai poderoso? Tem alguém aqui que precisa do manifestar dele? Tem alguém que precisa aqui do aconchego dele? Aleluia. Tem alguém aqui que precisa de cura? O Pai está na casa, a presença dele está aqui. Nós estamos aqui, o povo dele está aqui. Os filhos deles estão aqui. Então começa a preparar em ti mesmo o ambiente. Não espera que os músicos toquem, mas começa, sabe, a chamar ou a chamar a atenção dele para ti. Porque às vezes passamos tanto tempo, irmãos, na igreja, vindo e indo, mas se torna uma coisa tão natural, tão sem propósito, talvez, porque vir na igreja, irmão, é vir para a casa do Pai, vir para a casa do Pai, é ter um encontro com Ele, é pelo menos conversar com Ele alguns minutos. Não é conversar com os outros mais tempo do que com Ele. Ir para a casa do Pai e dizer: Pai, é tudo para mim, Pai. É tudo para mim, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem coisas que talvez nós não entendemos dele ainda. Eu quero que você comece a conversar com ele. Deus louvor vamos tirar um tempo para conversar com o Pai agora. Quem é filho vai conversar com o Pai agora. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus sua graça me resgatou,
coração. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas Deus tem algo especial para fazer aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Deixa Deus agir nessa noite aqui. Deixa Deus trabalhar no teu coração aqui nessa noite. Entrega tudo para Ele aqui nessa noite. Entrega as tuas aflições, entrega aquilo que tem te abatido, aquilo que tem tirado a tua fé, aquilo que tem minado o teu relacionamento com Ele. Entrega para Ele nessa noite. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Tem alguém que precisa daquilo que Deus tem para ti? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Todos são do povo escolhido de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria fazer um convite agora, irmãos. Convite para filhos aqui. Deus quer curar aqui nessa noite. Eu não sei o que Ele quer curar. Eu não sei se é enfermidade física. Eu não sei se é na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Mas eu sei que Deus quer fazer algo aqui nessa noite. E eu quero te convidar para vir aqui na frente. Quero te convidar para vir aqui na frente nessa noite. Todo aquele que precisa de um toque de Deus, todo aquele que precisa se aproximar mais dele, todo aquele que precisa de algo que Ele tem para ti. E eu quero te dizer uma coisa: Ele tem tudo aquilo que tu precisa, Ele tem tudo aquilo que tu tem necessidade. Vem clamando, vem.
Pai, da tua presença, Senhor, nós colocamos o teu povo, Pai, a tua igreja, a tua noiva, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem queimando nos nossos corações, Pai, um desejo, uma fome, uma sede para viver o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Surianda, Rabás, que venha o teu reino sobre a terra, Senhor. Nós clamamos água, Pai, que o teu reino se estabeleça entre nós, Pai. No teu reino a cura, a libertação, a milagre, Senhor. O teu reino satisfaz os nossos corações, Pai. No teu reino, Senhor, o medo fica fora, Pai querido. Não há lugar, não há espaço para dor, para aflição, para angústias da vida, toda ansiedade. Estamos uma ordem agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão vai embora. No nome de Jesus, vem com a tua presença, Espírito Santo. Vem com a tua presença sobre nós. Aquieta os nossos corações, Pai, pelos desejos dessa vida, pelas vaidades dessa terra, Senhor. Nos sustenta com o Espírito forte, inabalável. Em nome de Jesus, Pai, que venha o teu reino sobre nós, Pai. Seja feita a tua vontade. Espírito Santo, nos enche, Pai, de fome e sede do teu reino.